Boa tarde, pessoal. Sou o Rodrigo Fagundes, aqui da Escola de Formação, professor da C. Ribeiro. Vamos para o nosso encontro de maio aqui do ensino religioso. Sempre o encontro do ensino religioso é um pouquinho menor, né? Porque são professores de outros componentes, que têm planejamento em outros dias, mas depois fica disponível lá no nosso site da Escola de Formação e o pessoal acaba assistindo num momento, né, que é possível. Hoje, então, a formação vai ser sobre planejamento a partir do plano de trabalho, né? Como construir o plano de trabalho, até porque vocês estão construindo de um componente que não há formação, né? Então, professor de ensino religioso, né, graduado em ciência da religião, a gente não tem, mas a gente tem 3 colegas na rede que têm especialização em ensino religioso, né? Então, nível de pós-graduação nós até temos, mas como professores, eles são professores de outros componentes, né? De geografia, de matemática, eu acho que é outra de anos iniciais da pedagogia. Então, pessoal, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Entrou mais alguém. Então, é para estar aí compartilhando com vocês uma apresentação de Canva. Qualquer coisa, vocês abrem o microfone aí e me interrompam, por favor, que eu não vou estar conseguindo observar os comentários. Então, assim, peguei do material que foi utilizado com a supervisão, feito aqui pela Escola de Formação, pela Ana Paula, pela Gabriele, que é uma linha do tempo, então, é para a gente entender da onde surgiu tudo isso. Então, começa lá nos anos 90 com os PCNs, né, os Parâmetros Curriculares Nacionais, que eles eram orientações, né, não tinha esse patamar de tão norteador como a BNCC é hoje, né. Então, depois nós temos ali as diretrizes curriculares, que elas atualizam esses parâmetros curriculares, né? Dão alguns temas transversais eles entram de forma mais efetiva no currículo, né? E daí Canoas cria aí as suas diretrizes curriculares, que é esse terceiro livrinho, que são os seus planos de estudos, né? Depois nós temos os planos construídos em cada escola, nos anos seguintes, né? Em 2017 nós temos a BNCC. Em 2018 foram realizadas várias reuniões, principalmente no caso dos anos finais na Vila Mimosa, para a construção dos referenciais curriculares, do referencial curricular de Canoas, né, no nosso RCC. Daí a ideia era o quê? Que em 2019, 2020 fossem sendo feitas formações para como trabalhar com habilidades, né, com conhecer o RCC, estudar o RCC e construção dos planos de estudos, né. Mas aí em 2020 nós tivemos a pandemia e tivemos que, né, dar uma pausa nesse processo, nessa organização. Tivemos então os marcos de aprendizagem, né, com os conhecimentos mínimos que cada ano deveria desenvolver. Então, em 2022, né, após aí esse 1 ano e meio, né, de ensino remoto, a gente deu continuidade ao ponto que nós estávamos, né? Deixa eu só ir colocando mais gente aqui, pessoal. Ao ponto que nós estávamos, que era, então, a, a construção dos planos de estudos, né? Então, como que eles foram construídos? Primeiro, a ideia é essa aqui, né? Tem a BNCC, deu referencial gaúcho, né? Que ele demorou para ser feito, então o RCC saiu antes dele, mas ambos, tanto o de Canoas quanto o gaúcho, são feitos a partir da BNCC. Daí tem a construção dos planos de estudos, que ocorreram em 2022, e a construção ocorreu em 2022, depois a construção do plano de trabalho, que é feito na escola de vocês, que vocês devem ter feito ou estão fazendo agora, e os planos de aula, que são, né, para cada aula que a gente vai dar. Então, é nessa linha a construção, né? Aqui eu já comentei com vocês, né, porque que não foram realizados 2019, 2020. E aqui tem, ó, a supervisão, né, supervisoras, supervisores de vocês, vieram até aqui a Escola de Formação no ano passado em 4 encontros, ó, um em setembro, 2 em outubro e em novembro. Então foram encontros formativos sobre os planos de estudos e planos de trabalho, né, com orientações, né,
sobre a construção da habilidade, aquela habilidade específica da escola de vocês. Né? Essa formação então, foi dada pela Ana Paula, pela Bruna Martins, pela Cídia e pela Gabriele Bonotto. Como era antes então, da BNCC, né? Antes da BNCC tinham então diretrizes municipais, diretrizes estaduais, os livros didáticos, né? A prova Brasil ali, as avaliações, né? Então era mais ou menos nessa lógica. Agora, pessoal, a gente tem aí, a partir da BNCC, 60% tem que ser a base comum. Essa é uma das principais críticas que eu faço ao referencial, porque né, os referenciais que foram construídos aí no Brasil, eles passam a própria BNCC passa de 60%, né? Para a gente conseguir dar conta dela, tem que usar mais de 100% do período letivo, que acaba não sendo o nosso caso aqui, porque ensino religioso tem menos habilidades, tem habilidades que conseguem desenvolver duas em uma atividade só, né? Mas então nós temos 60% para a base comum e 40% para a parte diversificada, sabe? São as habilidades, as especificidades, necessidades, curiosidades da escola ou da própria rede, né? Então aqui tem este retrospecto aqui que eu falei para vocês, que eu preferi deixar assim para caso vocês queiram um dia revisitar, né? E daí as competências estão do ensino religioso, né? Então, aqui, uma das competências é conhecer os aspectos estruturantes das diferentes tradições, movimentos religiosos e filosofias de vida, a partir de pressupostos científicos, filosóficos, estéticos e éticos. Né? Então, uma das coisas que a gente precisa ter em mente é que o ensino religioso tem conhecimento, tem conteúdo, né? E tem conhecimento também científico, né? Tanto que eu falei para vocês aí, a graduação em ensino religioso, né, se chama Ciências das Religiões, né? Então, tem conhecimento científico. Só que o ensino religioso, ele não tem uma base de conhecimentos próprios, né? Ele estuda o mundo. Então, por isso que ele tem como abordagem a interdisciplinaridade, porque se tu vai ir para o lado da cultura, tu vai acabar atingindo as humanas, tu vai acabar indo pensando na preservação socioambiental, como valorização da vida, né? Então, o cuidado com o meio ambiente, pela valorização da vida, tu vai acabar indo para a natureza, então tu acaba atingindo todas as áreas do conhecimento. Né? Depois, compreender, valorizar e respeitar as manifestações religiosas e filosofias de vida, suas experiências e saberes em diferentes tempos, espaços e territórios. Né? Então, aqui é um bom momento para a gente trabalhar o diálogo interreligioso, né? Deixar bem claro para os estudantes de todo qualquer religião tem por premissa a valorização, deixa eu botar aqui de novo, valorização da vida e o respeito a todas as religiões, né? Então, nenhuma religião vai contra a vida, né? Então, quando a gente tem alguns casos extremistas, né? Tanto de falas contra outras religiões, quanto também de forma violenta, física, né? São pessoas, não são religiões, são pessoas, né? Então, esse tipo de fala é importante a gente manter em sala de aula, né? O respeito a todas as religiões, né? E não há necessidade da gente trabalhar todas as religiões, mas há sim a necessidade de a gente perceber que se a gente vai abrir espaço para uma, tem que abrir para muitas outras, né? Então essa diversidade ela deve existir, né? E não é um estudo aprofundado, né, pessoal? É um estudo que permita o estudante perceber que há na escola, no bairro, no país, né, no mundo, uma diversidade, uma cada um tem a sua forma de conceber o mundo, a sua religiosidade, né? Depois, reconhecer e cuidar de si, do outro, da coletividade, da natureza, enquanto expressão de valor da vida, né? Principalmente nós que trabalhamos nos anos finais, é cada vez mais importante o trabalho com a valorização da vida, né? Então, aquela velha frase do quem se ama se cuida, né? Isso tem que estar cada vez mais presente, né, no nosso diálogo com os estudantes. Então, até coloquei aqui essa imagem, porque é bem difícil, né, para eles que estão agora vendo o corpo mudar e desejam ter um cabelo, um corpo, uma voz, uma vida, às vezes, né, questão socioeconômica diferente, né? Então, esse trabalho com ter um autocuidado é bem importante, né? Isso não se faz com um texto, né, pessoal? São atividades que a gente vai ter que trabalhar, com vídeos, com
escuta ativa, né? Então, é algo bem processual, né? Conviver com a diversidade de crenças, pensamentos, convicções, modos de ser e viver. Então, a gente precisa, até como eu falei na formação do mês passado, que era sobre a cultura de paz, né? A escola precisa ser um espaço de acolhimento, né? Então, e não é acolhimento de quem pensa parecido comigo, né? Até porque a escola não foi feita para professores, sim para estudantes, né? Então, a gente deixa, assim, as nossas opiniões pessoais fora da escola, né? Ali a gente vai acolher a todos, né? Ainda mais nós que somos servidores públicos, estamos para todo o público, né? Então, a escola precisa ser um espaço de acolhimento, né? A gente não vai ter resposta para tudo, então, mais importante do que ter resposta para tudo é acolher, ter uma expectativa, né? Sobre as necessidades e curiosidades dos estudantes, né? Partilhar com orientação, buscar algum auxílio, pode ser do CAPSI, né? Uma universidade tem aí um serviço de psicologia para dar um apoio, né? Que nós somos professores, nós temos nossos limites, né? Analisar as relações entre as tradições religiosas e os campos da cultura, da política, da economia, da saúde, da ciência, tecnologia e do meio ambiente. Então, aqui tem muita coisa para trabalhar, né? Então, o que escolher, né? Então, dá para fazer até com os estudantes. Escolher ali, ou tentar ouvi-los, o que eles gostariam de falar, né? E daí, tá, mas se eles derem aí um assunto que eu não domino, então, em vez de fazer cada grupo um assunto, pode ser um assunto, uma pergunta, uma, um, um problema de pesquisa, por exemplo, para a turma inteira, e o professor vai construir esse conhecimento junto com a turma, né? Então, nós temos as nossas limitações, né? E estamos lá, se eu sou professor de geografia, tenho que ir lá estudando, preparando aulas de geografia, e tem um ensino religioso. Então, pode ser uma pergunta relacionada a uma desses campos ali que estão sendo citados, que a turma vai demonstrar ali essa curiosidade, a necessidade em saber, e a gente vai construir juntos. Pode fazer um projeto de pesquisa, né? Ou cada grupo vai pesquisar e daí vai montar, vai unir, apresentar, expor as suas descobertas, né? Então, algo que eu gosto sempre de citar com relação ao ensino religioso é que muitos professores têm receio de pegar ensino religioso e por achar que não vai saber o que falar durante 45, 50 minutos. Só que é essa a questão, gente. Nós estamos em 2023, né? A gente não precisa ficar 50 minutos falando. E nós não somos, né, fonte de saber aí, né? Tudo tem que sair do professor. Há tempos a gente sabe que o professor não sabe tudo, que o professor é um ser humano. Então, construção coletiva, a gente vai construir junto com os estudantes. Debater, problematizar e posicionar-se frente aos discursos e práticas de intolerância, discriminação e violência de cunho religioso, de modo a assegurar os direitos humanos no constante exercício da cidadania e da cultura de paz. Então, pensar assim, né, que tipo de estudante, de cidadão eu quero formar, né? Por exemplo, tem escolas que não escolhem o seu professor conselheiro, o líder e vice-líder da turma, né? Então, mas eles vão escolher um professor que não vai ter domínio de turma, eles vão escolher um estudante que não vai ter um perfil de liderança, né? Tá, mas como que esses estudantes no futuro serão cidadãos que vão saber escolher lá quem vai governar Canoas, Rio Grande do Sul, Brasil, se nunca votaram na vida, né? Então, isso também faz parte desse processo, né? Então, a construção de grêmio estudantil, né? E pensar ali, como fala sobre a questão de tolerância, fazer rodas, né? Círculos de paz, círculos de convivência ali, né? Esses círculos de diálogo, onde eles vão trocar essas experiências sobre problemas da escola. Então, se está tendo questão de bullying, de racismo, misoginia, né? Homofobia, então isso tem que ser apontado, tem que ser discutido, né? E a solução tem de vir deles, né? O que eles podem fazer para acabar com isso, né? Então, a partir disso, a gente vai construindo aí essa noção, né? Essas habilidades de cidadania e de cultura de paz, né? Então, a gente precisa trazer notícias para eles, né? Hoje, por exemplo, os estudantes lá no turno da manhã estavam falando sobre o caso de racismo lá do jogador lá, acho que é Vini Júnior, né? Então, eu não preciso falar de racismo como se fosse uma coisa
que existe num outro mundo. Não, posso trazer as notícias sobre isso. Se eu vou falar de intolerância religiosa, né, por exemplo, eu coloquei intolerância religiosa, vieram várias imagens de pessoas de matriz africana, né? Então, por que será, né? A gente sabe abrir o Google lá na tela interativa, lá na sala de aula, e botar intolerância religiosa, né? E colocar isso e pedir para eles analisarem que imagens que vieram, né? Então, eles vão ver um monte de imagens de religião de matriz africana, né? Tentar nos fazer refletir por que tem isso, né? Então, essas são as competências, né, que elas estão aqui em cima, ó, são as competências gerais. Se vocês irem lá no Drive compartilhado, né, esse Drive compartilhado tem que ir com o e-mail institucional, tá? Sempre, toda semana a gente responde aqui na Escola de Formação para professores que vão com o e-mail pessoal, que daí ele não vai dar liberdade para entrar, né? Então, vocês vão entrar com o e-mail pessoal, vão baixar, né, vão fazer o download para vocês poderem mexer nisso, né, sem lá alterar, né, para os outros professores poderem utilizar. Então, como está ensino religioso? Ensino religioso, os planos de estudos, que ali até botei um olhar em rede, então um olhar assim para a rede generalizando, né? Eles foram feitos em outubro, foi de forma presencial aqui na Escola de Formação. Foi o único encontro presencial que nós tivemos no ano passado. Então, foram colocadas as competências, que foram essas que eu acabei de falar para vocês, e daí aqui as habilidades, né? Nós temos o trimestre, unidade temática, objetos de conhecimento, as habilidades, e daí aqui onde diz, essa parte não entra nos planos de estudos. Como o ensino religioso é lecionado por professores que não são do ensino religioso, nós aproveitamos aquele momento para colocar aqui orientações, dicas, né, sobre cada trimestre, né? Um olhar ou algo que tem que cuidar, você vai ver que vai ter ali depois uma parte que a gente vai falar, olha, tome um cuidado com essas habilidades, pode ser que não seja, no contexto da tua escola, isso não seja o momento para trabalhar tais habilidades. Então, a gente colocou aqui orientações, né, para vocês, né? E daí, era bem um momento onde estava sendo decidido se ia ter ou não um projeto de vida, né, e que daí saiu, né, por 75% das escolas terem votado para ampliar o período de língua portuguesa, né, carga horária de língua portuguesa. Então, o que a gente fez? Como a gente já esperava isso, a gente elencou aqui 3 habilidades de projeto de vida, caso, assim, seja um professor de projeto de vida, que tenha feito um trabalho que gostou muito e queira, né, aproveitar para o ensino religioso. Então, aqui tem 3 habilidades ó, que a gente acha que pode ser aproveitada. Claro que qualquer habilidade de atividade pode ser aproveitada no ensino religioso. Então, vamos lá. O 6º ano, pessoal, como é que é a proposta aqui, né? Isso aqui é um plano de estudo, não precisa ser seguido conforme está aqui, né? Mas eu vou explicar para vocês entenderem qual foi a lógica daquele momento, né? Tá? Vocês podem colocar na ordem que vocês quiserem aí nos planos de trabalho de vocês. Então, o primeiro trimestre, símbolos, ritos, mitos religiosos, né, tradição escrita, registro dos ensinamentos sagrados. Então, foram colocadas ali 3 habilidades, né? Essas habilidades foram colocadas ali, a 6, a 7 e a 1, porque dá para fazer um trabalho interdisciplinar com história. História trabalha, no início do 6º ano, os fatos históricos, né, os registros, as fontes históricas, né, o que é mito, né? Então dá para trabalhar, principalmente se é um professor que não é da área das humanas, está dando ensino religioso e tem ali uma certa insegurança para trabalhar isso, fazer um trabalho coletivo com história, tá? Então ali os professores colocaram bem assim, ó, possibilidade de trabalhar de forma lúdica, oral e criativa. É 6º ano, pessoal, tá? Não adianta passar texto e responda, né? Então, e né, não é nem isso o viés do ensino religioso, né? Então, ali, alguma atividade lúdica, criativa, alguma atividade que vai mobilizá-los, né? Apresentando um ensino religioso que contemple diversas crenças e filosofias de vida. Porque no 6º ano trabalha o termo ensinamentos sagrados e tradição escrita, né? Então, pega muita religião que tenha, né, livro sagrado, né? Acho que no 5º ou no 4º ano trabalha as religiões de tradição oral, né, como as indígenas, as afro-brasileiras, né? Então, por isso que tem aqui somente as religiões de tradição escrita. E ali cita, né, espiritismo, budismo, cristianismo, hinduísmo, islamismo. Não precisa achar que precisa trabalhar todas essas religiões até o final do ano, pessoal. Até porque, assim, ó,
Se vocês conversarem com um professor de história, um de geografia, eles vão falar, eu trabalho a Ásia em geografia no 9º ano, então lá dá para fazer um trabalho coletivo. Eles trabalham no 7º ano em história, ali a cisão ali da reforma protestante, o surgimento do islamismo, então dá para fazer trabalhos em outras séries, né, vinculados ao ensino religioso com história, geografia, com arte, às vezes também dá para fazer, vão trabalhar arte egípcia, vão trabalhar a arte paleocristã. Depois nós temos ali também possibilidade interdisciplinar, então, com história, fontes e a pré-história também, que é onde surge a religião, né? As primeiras formas de religiosidade, né, surgem na pré-história, né, a, com a mulher em destaque, né, pessoal? Naquela época a mulher tinha destaque, pessoal. Então, ó, 2º trimestre, né, começa aqui com ensinamentos da tradição escrita, né? Habilidades estão 4 e 5 do 6º ano, né? Então, agora que começa, o que a gente pode trabalhar aqui? A importância dos textos escritos, né? Como eles influenciam, né, nas religiões, né? Nos modos de vida, né? Como pessoas são guiadas por esses textos escritos, não há uma necessidade de trabalhar os textos, assim, vou trabalhar a Torá, não precisa trabalhar eles, né, mas mostrar essa diversidade, né, e como as pessoas são influenciadas, são guiadas por isso. Daí nós temos também ali, no 3º trimestre, continua a tradição escrita, né, ensinamentos sagrados, registros de ensinamentos sagrados, e vem essa parte já voltada para as religiões, né, e reconhecer em textos esses ensinamentos. Daí a gente colocou como orientação ali, né, que não há necessidade de trabalhar essas religiões, apenas apresentar a diversidade de textos que existem no mundo e que eles orientam a vida de muitas pessoas, né. E até assim, se algum estudante falar sobre, porque eu acho que o meu texto é mais correto, se for pegar bem na origem, eles têm às vezes uma ligação em comum, né. Então, não, também aqui dá para a gente pensar nessa questão para o trabalho do diálogo interreligioso. Tá? Claro que isso aqui, pessoal, não é o que traduz o 6º ano, né? São orientações do RCC e da BNCC, mas a gente pode trabalhar a questão sobre hábitos de estudos. Eles são bem perdidos no 6º ano, né? Porque saem lá de um professor referência, uma professora referência, e tem lá 9 professores, né? Então, hábitos de estudos, organizar calendários, né? Tem escola que usa agenda, tem escola que faz um planner. Então, dá para utilizar o ensino religioso também para esses momentos. Também são habilidades, são conhecimentos que eles precisam, né? Depois do 7º ano. O 7º ano, nós temos ali no 1º trimestre manifestações religiosas, místicas e espiritualidades, princípios éticos e valores religiosos. Aqui nós temos, então, a prática de comunicação com divindade, dá para ouvir dos estudantes que tipos de práticas que eles conhecem da família ou deles, né, com a sua divindade, com as suas espiritualidades. Eu lembro que eu acho que foi nesse que eu fiz uma atividade, ver se foi nesse ou se foi no 8º ano. Eu fiz uma atividade que era assim, ó, eles tinham de trazer situações do dia a dia onde eles teriam ali práticas de comunicação com sua divindade. Então, eles fizeram dramatizações assim, um dia de prova, eles pedindo lá digamos, para Deus, né, ou para os seus orixás, enfim, cada um fez alguma religião. Num acidente, alguém lá que tá no hospital, tá? Ou alguém quer muito ter um filho, né? Então eles foram fazendo várias situações do dia a dia onde as pessoas têm antes de dormir, tá? Então eles uma atividade foi diferente para eles, né? E assim tem que ter critérios, né, pessoal? Não adianta na apresentação vai dar uma nota, né? Então teve uma aula que foi a aula que eles escolheram como seria o roteiro. Essa aula, então, aí já valeu a participação, a criação desse material. Teve uma aula que foi um ensaio, então eles tinham de ensaiar, porque sabiam que isso também seria um critério avaliativo. Depois, a outra aula foi a apresentação, teve uma outra, um outro registro avaliativo, né? Então, a participação deles tem que ser sempre valorizada. Depois, ali vem, ali, ó, essa é a habilidade que foi a das práticas, né? Identificar práticas de espiritualidade utilizadas por pessoas em determinadas situações, né? Acidentes, fenômenos climáticos, doenças.
Depois, princípios éticos e valores religiosos, né, identificar princípios éticos, né, nas práticas sociais, filosofias de vida. Passado isso, a gente vai, então, para o segundo trimestre, que são das lideranças, né? Nesse primeiro trimestre, a orientação que foi criada foi possibilidade para deixar os estudantes falarem sobre as experiências religiosas. Tem estudante que vai dizer que eles não têm religião, né? Tranquilo, né? Eles vão falar sobre a religião de algum familiar, de algum conhecido, né? Tá? Depois, lideranças religiosas ali. Temos a habilidade 3, 4 e 5, né? Que é para pesquisar sobre papéis atribuídos a lideranças, né? Líderes religiosos, né? Que são as contribuições à sociedade, né? E aqui que fala um pouquinho de ética, né? Mas a ética é um conceito bem abstrato para eles, então é bem uma pincelada, porque eles vão falar de novo de ética lá no 8º ano. Então, aqui dá para fazer um trabalho sobre lideranças, né, grandes líderes e influentes. Aqui a gente colocou assim, possibilidade de trabalhar com filmes que apresentem pessoas de diferentes crenças religiosas e filosofias de vida, incluindo pessoas que não praticam alguma religião específica, né? Então, pode ser também uma liderança, né, comunitária, enfim. Depois ali, terceiro trimestre, né, liderança e direitos humanos, né, que fala então sobre o papel das lideranças, né, na defesa e promoção dos direitos humanos. Aqui é a primeira vez então que eles vão ter esse contato com os direitos humanos, que dá para apresentar realmente, né, os direitos humanos. Tem bastante vídeo na internet falando sobre os direitos humanos. Lembrar também que não pode ser um vídeo de um período inteiro, porque eles vieram da pandemia, então o nível de atenção deles literalmente foi para o espaço, né? Então um vídeo de 20 minutos é como se fosse um filme para eles, né? Reconhecer o direito à liberdade de consciência, crença ou convicção, questionando concepções e práticas sociais que violam, né? Então, realmente refletir sobre isso, né? Será que todo mundo tem direito, né? Tá tendo aí direito aos direitos humanos? Né? Será que os direitos humanos atingem a todos, né? Aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul, no Brasil, né? No mundo, e apresentar realmente os direitos humanos para eles. Tá? Ali, então, esse terceiro trimestre, nós colocamos possibilidade para trabalhar o diálogo interreligioso, né? Quando fala dessa questão das lideranças. No 8º ano, primeiro trimestre, crenças, filosofias de vida e esfera pública, tradições religiosas, mídias e tecnologias, né? Então, vai falar, então, sobre como a religião influencia na mídia, né? Como as formas de uso da mídia e das tecnologias. Aqui também fala sobre as práticas, projetos e políticas públicas que contribuem para a promoção da liberdade de pensamento, crenças e convicções. Tá? Aqui a gente colocou como sugestão possibilidade de interdisciplinaridade com história, por trabalhar na Revolução Francesa, liberdade, fraternidade e igualdade, que são lemas, né? Então, nesse primeiro trimestre aqui, dá para trabalhar isso, quando falar da promoção da liberdade de pensamento, crenças e convicções. Então, dá para fazer um trabalho em conjunto com história fácil, né, sobre isso. Ali, quando falar das mídias também, o RCC de língua portuguesa, não sei se especificamente no 8º ano, mas trabalha bastante a questão de jornalismo, lá, o perfil, né, da escrita, dá para a gente pensar em algo também coletivo ali com língua portuguesa. A arte também dá para fazer algo. Depois aqui nós temos o segundo trimestre, ó, crenças, convicções e atitudes, né, discutir as crenças e convicções, como elas podem influenciar escolhas e atitudes pessoais e coletivas, analisar filosofias de vida, manifestações e tradições religiosas. Aqui eu lembro que eu fiz com os estudantes, uma vez, trabalhando essas duas habilidades. Primeiramente, no seu caderno, eles tinham de colocar como eles enxergavam uma influência religiosa naqueles campos. Ali pode ser, era o campo da economia, da saúde, isso é a habilidade 4 lá do terceiro trimestre, né? Economia, saúde, educação, política. Depois eles foram lá e falaram para os colegas ali do lado, né? Na aula seguinte, isso durou um período de anotação, conversa, eles também falaram ali para mim, a gente discutiu um pouquinho. Na aula seguinte, dividi a turma em 4 grupos, um ficou com política, outro com saúde, educação e economia, e eles tinham, então, de anotar 10 ideias, como se fosse uma chuva ali de uma nuvem de ideias, né? Então, essas 10 ideias, às vezes eles tinham 4 sobre saúde. Então, eles tinham de passar nos outros grupos pegando, e ali formou-se uma nuvem de ideias com ideias de toda a turma, né?
Então, quando fala ali discutir as crenças, convicções, como elas podem influenciar, pensem nisso, né? Não precisa você ir lá na frente e falar. Eles podem anotar e a partir dessas ideias ser discutido com vocês e depois anotar um cartaz, por exemplo, o registro da turma, né? Como a turma enxerga isso. Né? Então, dá voz e vez a eles. Né? Ali deu ali, ao trabalhar essas habilidades no segundo trimestre, priorizar as falas dos estudantes. No terceiro trimestre, ali fala em doutrinas de diferentes religiões e tradições religiosas, sobre concepções de vida e morte, discutir, então, isso que eu acabei de falar sobre as instituições de diversos campos da esfera pública e os limites da interferência das tradições religiosas. Aqui, como fala ali sobre questão de concepções de vida e morte, tem a possibilidade de construir um projeto pedagógico sobre o Setembro Amarelo, porque ali é o terceiro trimestre, né? Por isso que a habilidade desse foi trazida para lá. E trabalhar, então, a questão de prevenção ao suicídio, autoconhecimento, né? Ao trabalhar as interações das crenças religiosas na esfera pública, priorizar as falas dos estudantes, né? Para a gente também não ficar indo para alguma coisa mais ideológica, assim, né? Não tem como a gente falar sem ideologia, né? Todo mundo tem ideologia, mas para a gente também não acabar indo aí nesses momentos aí que o Brasil está vivendo, né? Acabar pegando algo que vai ser reclamação por cunho político, né? Então, a gente priorizar as falas dos estudantes, né? E trabalhar a partir delas. No nono ano, a gente vai ter, então, e ali só vou fazer uma ressalva, né, desse trabalho de vida e morte, né, tomar um certo cuidado, né, pessoal? Eu vou falar mais agora no nono ano sobre isso, que é onde mais tem habilidade sobre isso, porque às vezes a gente está num grupo de estudantes, né, que estão esperando qualquer frase como gatilho para algo contra a sua vida, o seu corpo, né? Então a gente precisa também conhecer o local. Qualquer coisa, pessoal, pedir ajuda para orientação, pedir ajuda para o CAPSI, para algum setor de psicologia. Agora, o tempo de cuidar aqui da prefeitura, estão chegando psicólogos, né, que vão atuar junto às escolas, né? Então, pedir ajuda, ligar aqui para a SNE, preciso de um trabalho em conjunto com o tempo de cuidar, com a especificidade de alguma turma, né? No ano passado, nós fizemos na Escola Tancredo uma atividade bem legal com o nono ano, né, sobre essa questão de autoconhecimento, perceber se está feliz, está triste, está ok, isso acontece. Mas é feliz sempre, é triste sempre, né? A gente tomar esse certo cuidado, né? Porque é uma tristeza que é todo santo dia, isso não é normal, né? Eles precisam ter essas sinalizações, né? Então, ali, a gente tem, no primeiro trimestre, né, analisar princípios e orientações de cuidado da vida, né, das tradições religiosas, como elas lidam, como elas orientam para isso, como elas podem contribuir para isso, né? Discutir as diferentes expressões de valorização e de desrespeito à vida por meio da análise de matérias nas mídias, então trazer, né, artigos, né, e tem que selecionar bem, pessoal, para não ter nenhuma frase de duplo sentido que possa servir de gatilho, né? Por exemplo, quando eu fazia o trabalho sobre suicídio, prevenção ao suicídio com os estudantes, eu tinha um projeto que era Viver Vale a Pena, e sempre trabalhava no início do terceiro trimestre com todas as turmas. E uma turma que tinha que produzir cartazes sobre isso, algumas frases que eles pegavam, que eu sempre dizia, isso aí não tem como, né? Era, por exemplo, suicídio é um ato de coragem, não um ato de covardia, mas a gente, na nossa cultura aqui, né, ser corajoso é algo positivo, né? Então, cuidar dessas frases que podem ser aí, né, de duplo sentido para um adolescente, né? Outra era agora me fugiu, mas assim, alguma frase assim, né, que possa ser um pouco perigosa, né, pessoal? A gente precisa então sempre estar um passo à frente, né, para essas frases não acabarem aparecendo. Depois ali a gente tem essas habilidades serão o pontapé inicial para trabalhar o projeto de vida e a valorização da vida nos trimestres seguintes. Então, é a habilidade 1, 2 e 6. O que ele fala? Ó, vai trabalhar primeiro com eles a valorização da vida e o desrespeito à vida. Nisso, vocês vão sentir se tem condições de trabalhar aquelas últimas habilidades, que é a habilidade 3, a 4. Então, assim, não dá para trabalhar em ordem no nono ano, porque às vezes tu vai trabalhar algo muito profundo que
esses estudantes, por estarem com uma fragilidade, né, socioemocional, pode acabar acarretando a questões piores, né? Então, tem que ter um certo cuidado com as habilidades do nono ano. Por isso que a 6 foi lá para cima, né, junto com a 1 e a 2, né? Então, dignidade humana, respeito à vida. Então, depois de um primeiro trimestre trabalhando bastante a valorização da vida, vem o segundo trimestre, que são os projetos de vida. Estão no segundo trimestre porque também dá para casar bastante com o mês de agosto, que é o mês das vocações. Então, no mês de agosto, dá para trabalhar, dá para fazer algum apoio aí, uma colaboração com universidades, que tem lá, por exemplo, as feiras da profissão no mês de agosto. Ainda mais no nono ano, dá para falar com o IFSU, dá para ver, dá para até agora, uma ideia também que surgiu aí de algumas escolas, dá para vocês verem. A minha escola municipal, os estudantes vão geralmente para qual escola estadual? Vai para a escola tal e tal, digamos, vai para a escola, vai para o Gomes e para o Margot. Então, trazer um estudante, ou um professor, ou um supervisor dessas escolas para explicar o novo ensino médio, né? Então, também isso faz parte do projeto de vida. O projeto de vida não é pensar no que eles vão ser enquanto adultos, né? Até porque eles são adolescentes, são imediatistas, né? Mas eles fazerem esse exercício, né, de ir além do simplesmente planejar o dia de amanhã, né, e começar a planejar um pouco mais distante, né? E também pensar a sua vida, né? Então, ali nós temos possibilidade então, de projeto pedagógico, né, por agosto ser o mês das vocações. E daí vem o terceiro trimestre, né, pessoal, que daí ou vocês vão continuar a trabalhar projetos de vida, ou alguma temática, né, de escolha de vocês, ou vocês vão trabalhar essas habilidades aqui, a 3, a 4 e a 5, né, mas essas 3 precisam de muito cuidado. Olha que diz aqui, o objeto de conhecimento é vida e morte, né. Então, identificar sentidos do viver e do morrer em diferentes tradições religiosas, através do estudo de mitos fundantes. Então, os mitos de criação aqui, mitos, né, de o que seria o viver e o morrer em diferentes concepções religiosas. Ok. 4. Identificar concepções de vida e morte em diferentes tradições religiosas e filosofias de vida por meio de análises de diferentes ritos fúnebres. A análise aqui pode ser, por exemplo, sempre quando a gente fala sobre essa habilidade, a gente lembra do Dia dos Mortos no México, né? Depois, 5. Analisar as diferentes ideias de imortalidade elaboradas pelas tradições religiosas, né? Só que daí vem isso, pessoal. Essas habilidades, elas são simples de trabalhar, mas são simples de trabalhar num grupo que esteja, né, psicologicamente sadio, né, pessoal? Então, a gente precisa ver bem como vai trabalhar isso, né? Vou trabalhar, por exemplo, lá o Dia dos Mortos, é um dia alegre, é uma outra concepção, né, sobre a morte, né? Então, também num grupo que tem alguém ali que esteja mais fragilizado, tem que tomar um certo cuidado, né? Então, a gente colocou as habilidades 3, 4 e 5 por último, porque são as habilidades que vocês vão ver se esse grupo tem condição, sim, de trabalhar. Se não, pessoal, continuem trabalhando em projeto de vida, né? Dá para trabalhar a questão de gerações, né? As características de cada geração, dá para fazer um trabalho já voltado mais para o ensino médio, né? Como está desenhado o ensino médio da escola que eles vão, né? Então, se atentem bem aí esse terceiro trimestre do nono ano, pessoal. Depois aqui, né? Então, feito esses planos de estudos, vocês têm aí a incumbência de criar um plano de trabalho, né? Que é um olhar, então, não mais em rede, mas um olhar da escola. No ano passado, vocês criaram, já ia na escola de vocês, com a supervisão, a habilidade específica, né? Algumas escolas criaram habilidade por componente, teve escola que criou habilidade por série, teve escola que criou habilidade para a escola toda, né? Alguns foram por habilidade de projeto de vida, outros foram por até de ERER, escola de Canoas. Então, cada uma foi de acordo com a necessidade e curiosidade da escola. Então, o que a gente orienta aqui para o plano de trabalho? Planeje por trimestre, né? Então, você vai planejar o primeiro trimestre agora, né? Organizar, botar habilidades, competências, né, do RCC. No caso do ensino religioso, é bem tranquilo colocar, né, todas elas, né? Apenas ali o caso do nono ano, ali, né? Tem mais uma habilidade de vida e morte no oitavo, que vocês vão ter que dar uma analisada, né? Mas daí vocês têm que analisar o tempo de aprendizagem dos estudantes. Será que vai dar para desenvolver realmente? Porque a habilidade não é ensinável, é uma coisa que eu vou trabalhar hoje e nunca mais, né? Então, daí vocês vão vendo se há, né, como trabalhar essas habilidades,
ou não, né? O tempo é muito curto, tem alguma questão específica, algum projeto grande da escola, né? Tá? A divisão do ano, então, tem que ser em 3 trimestres, né? E tem que estar incluída a habilidade específica da escola que foi criada no ano passado. O que é importante constar, né, nesse seu plano de trabalho, né? Então, pensar então em quais habilidades, quais atividades, né, vocês vão conseguir. Isso aqui não é no plano de aula, mas tem que pensar quais habilidades vão conseguir desenvolver, né? Então, pensar no planejamento é pensar no todo, né? O que tu, quanto professor, não só os estudantes, que tu vai conseguir desenvolver com eles, construir com eles, pensando que tu tem teu outro componente curricular, né? Então, quais habilidades, que tipo de projetos, né, essas atividades vão poder organizar. Então, pode ser que o ensino religioso vai elaborar um projeto lá sobre, por exemplo, o mês da mulher, sobre, por exemplo, o mundo do trabalho lá para o 9º ano. Então, também dá para colocar nesse plano de trabalho isso. Vou ter que dar aqui uma freada nas habilidades, né, porque eu vou trabalhar uma habilidade específica de projeto de vida para fazer esse projeto no mundo de trabalho. Depois, lembre-se da abordagem dialógica do ensino religioso. O ensino religioso tem 2 abordagens, a dialógica e a interdisciplinar. Então, essa dialógica você tem que ouvir os estudantes, né, conversar com os estudantes. Então, não ficar focado em o que eu vou falar na aula, né? Não. Abrir espaço para os estudantes conversarem com o colega do lado, com os colegas ali que estão ao redor, né? E depois com um grande grupo, né? Permitir aulas de conversas, de fala. No ano passado, quando tinha projeto de vida, um retorno que eu tive dos professores foi: tinha estudante que disse que não sabia que podia falar, né? E os professores ficaram chocados porque eles eram professores desses estudantes e não imaginavam que eles não davam tanto espaço, porque é conteúdo, tem que dar aula, né? Então, utilizar esse espaço, né, do ensino religioso para que os estudantes possam falar, né? Considerar o seu tempo de execução, de correção e devolutiva, né? Então, pensar tu enquanto profissional, né? Tu vai ter tempo de corrigir isso, então vai ter que ver uma maneira diferente, né? Nem tudo tem que ser algo que tu vai ter que levar para casa para corrigir, né, pessoal? Então, pense nisso. Tu vai conseguir executar isso em aula? Em um período é tempo suficiente? Vai conseguir corrigir isso? Vai conseguir devolver e trabalhar ali? Não é só entregar para o estudante, mas de acordo com o que tu corrigiu, tu leu, o que tu precisa retomar com os estudantes, né? Mobilize-os a participarem ativamente das aulas, né? Considere essa participação na avaliação. Então, não adianta ela fazer uma atividade super legal, os estudantes falarem, participarem, e só porque não é escrito, isso não ser valorizado, né? Então, a avaliação não é sinônimo de papel, tenham isso sempre em mente, né? Lembre-se da abordagem interdisciplinar, né? O ensino religioso trabalha com os conhecimentos do mundo e os outros componentes trabalham também, né? Então, tu vai poder fazer ligações com outros componentes, né? Então, essas atividades cooperativas. Foque em valorização da vida, respeito, autocuidado, autoconhecimento, diálogo interreligioso, né? Então, a premissa do ensino religioso, né, pessoal? Então, o ensino religioso não é a disciplina que vai ter que ensinar para os estudantes todas as religiões do mundo, né? Não, tem coisas muito mais importantes. E uma dessas coisas muito importantes é que seja um espaço de desenvolvimento de habilidades socioemocionais, né? Empatia, organização, criatividade, confiança, persistência, resiliência, autoconsciência, consciência social, ambiental. Então, eu sou professor de ciência da ensino religioso. Eu posso fazer um trabalho, né, sobre o ambiente que eles vivem ali, o ambiente escolar, o meio ambiente, né? Ter um planeta saudável também é a questão de valorização da vida, né? Autogestão, né? Autonomia dos estudantes, responsabilidade. Então, isso aí tudo ajuda vocês, pessoal. Principalmente, assim, pensou nisso, já vai escrevendo lá no plano de trabalho de vocês, aqui onde fala, ó, o que é importante constar, as habilidades, as competências, os objetos de conhecimento, né? E daí vem a metodologia, né? Quais as estratégias de vocês e a avaliação, né? Quando pensar nessa avaliação, olhem para trás. Quais as atividades ali que vocês estão pensando para desenvolver essas habilidades, e daí vão listando essas atividades. Então, não precisa pensar que, né, no momento que vocês chegarem lá no plano de trabalho em avaliação, outras coisas, né? Vai esquecer tudo que fez, todas as estratégias que fez, e vai pensar em outras coisas, tudo em papel. Vou dar uma folha disso, um daquilo, e tu fez coisas maravilhosas durante aquele trimestre, né? Então,
Fez uma dramatização? Essa dramatização tem que estar lá. Fez lá, por exemplo, uma reflexão a partir de uma música, essa reflexão tem que estar lá. Fez um trabalho em grupo, onde eles construíram um objeto tal, vai ter que estar lá. Então, tudo que vocês forem fazendo, vão anotando, vão valorizando, vão dando valor a isso, né? Valorizando aí o trabalho dos estudantes, né? Porque não adianta mobilizá-los, eles participarem, isso não valer para nada, né? Ok? Segue aqui, pessoal. Eu vou colocar este link lá nos comentários para vocês. Quem quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer algum relato, aproveita, pessoal. Todo mundo tímido, pessoal? Ninguém tem dúvida nenhuma? Todo mundo entendeu? Qualquer coisa, pessoal, mandem aí para nós no individual, pode mandar aqui para a escola de formação, a gente está sempre pronto aí para ajudar. Quem tiver também alguma atividade que queira compartilhar com os colegas, daí é só entrar em contato conosco para a gente fazer essa partilha. Tchau, tchau, boa semana, boa finalização de trimestre.